Ah, Bem, boa tarde a todos os colegas presentes em mais uma sessão da Academia Angolana de Medicina e mais um dia de conversa. Muito bem, o doutor Adelino já está com a câmera ligada. Eu vou pedir ao doutor Adelino que ative o som. Ah, Doutor Alex, vou pedir ao doutor Alex que ative o som para ver se... Ok, muito bem. Já temos aqui conosco o doutor Alex. Penso que a doutora Gilberta também já deve estar na sala, cumprindo um pouco o que tem sido tradição nesta nossa conversa todas as sextas-feiras. Vamos dar início enquanto os outros colegas vão chegando para a sessão. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou Jeremias Agostinho. Aqui agradecer a presença do Dr. Adelino Alex e da doutora Gilberta, que hoje nos vão passar algumas informações relativamente à meningite em crianças, a nível da província da Huila, no Hospital Pediátrico do Lubango. O tema está relacionado com um estudo científico que foi realizado na província. O nosso objetivo, enquanto membros da Academia Angolana de Medicina, é divulgar o máximo possível os estudos científicos que têm sido feitos pelos colegas médicos para que todos possam tomar conhecimento. Eu vou fazer uma breve apresentação do moderador da sessão de hoje. Hoje a moderação do tema estará a cargo do Dr. Adelino Alex, que é médico, especialista em pediatria. Eu tive a possibilidade de fazer o internato ou a especialidade de pediatria com o Dr. Adelino. É uma pessoa que eu conheço. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Nesse momento está colocado no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca, na província da Huila, no município sede que é no Lubango, e é o diretor clínico do mesmo hospital. Doutor Alex, boa noite mais uma vez. O momento é todo para si e esperamos que tenhamos uma sessão que seja rica para todos nós. Boa noite, doutor Jeremias. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer à Academia Angolana de Medicina, não é? E, em particular, o doutor Jeremias, pelo convite formulado para moderar um tema tão importante. Na verdade, em crianças internadas no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. Como o doutor Jeremias já disse, esse é um trabalho científico que foi realizado aqui no nosso hospital, no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca, Lubango, de novembro de 2019 a junho de 2020. O trabalho foi conduzido pela doutora Gilberta Benguela, sob a orientação do Dr. Francisco, que é atualmente chefe de departamento dos cuidados primários da Direção Nacional de Saúde Pública, a quem endereçamos igualmente os nossos agradecimentos. O tema terá como preletora a doutora Gilberta Benguela. Ela é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mandume de Mufai, aqui na Huila. É especialista em pediatria pelo Instituto de Especialização em Saúde de Angola, no caso, e atualmente exerce o cargo de diretora pedagógica do Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. Dizer que nós respondemos com muito agrado quando a Academia de Medicina convidou-nos, não é, para apresentar esse tema, porque pensamos nós
que foi um trabalho que foi apresentado em um fórum apenas de membro de júri, porque serviu para monografia de especialidade, e achamos nós que é importante que todo mundo saiba mais ou menos quais são, então, os fatores clínicos, sobretudo aqui no nosso meio, que estão associados, então, à mortalidade. Assim sendo, eu vou passar a palavra à doutora Gilberta para iniciar, então, com a apresentação. A doutora Gilberta, não sei qual dos telefones é que a doutora está utilizando. Doutora Gilberta, Tem algum problema com... Desculpa, senhor. ok. Vamos então aguardar um pouco que a doutora veja a dificuldade que está a ter no... Doutora Gilberta, não sei se já está com o som ativado. Sim, doutor Jeremias, Ah, que bom. estamos aqui com algum problema no computador, com a internet. E o computador está a falhar.
Estamos aqui a tentar resolver rapidamente para então darmos início à apresentação. Tá bem. Já conseguimos pelo menos ver a projeção em PowerPoint da doutora, nós já conseguimos ver. Se conseguem ver. Conseguem ver? Já conseguem ver a tela partilhada, doutor Jeremias? Sim, conseguimos sim. Ok. Tá bem. Vamos então começar a nossa apresentação. Conforme o doutor Alex disse, nosso trabalho tem como tema fatores clínicos e sociodemográficos à mortalidade de crianças internadas no Hospital Pediátrico do Lubango. O trabalho foi realizado por mim. Aqui nós temos Falei não. Falei não, não falei. 43 mortes por mil para 43 por mil nascidos vivos desde 1990 a 2015, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A par disso, a meningite apresenta uma das maiores taxas de letalidade e um potencial de causar incapacidade a longo prazo, assim como epidemias devastadoras. A meningite, então, se define como uma inflamação das membranas finas, são as meninges, que cobrem o cérebro e a medula espinal. O objetivo da investigação, o novo objetivo foi de descrever os principais fatores clínicos e sociodemográficos associados à mortalidade por meningite em crianças internadas no Hospital Pediátrico do Lubango. Como objetivos específicos, nos propusemos a caracterizar a amostra segundo as variáveis sociodemográficas, nomeadamente a faixa etária, sexo, residência, situação laboral dos pais, nível de escolaridade e agregado familiar. O segundo foi determinar a taxa de letalidade em crianças internadas por meningite no Hospital Pediátrico do Lubango. E o terceiro, então, determinar a influência dos fatores sociodemográficos e clínicos associados, então, à mortalidade em crianças internadas com diagnóstico de meningite no Hospital Pediátrico do Lubango. Quanto ao material e método, dizer que o tipo de estudo foi realizado um estudo transversal, conduzido de forma retrospectiva. O local de estudo foi o Hospital Pediátrico do Lubango. O hospital está localizado no Lubango, no bairro Helder Neto, fica no centro da cidade e ocupa uma área de 1.998 metros quadrados e tem capacidade para 200 leitos. Quanto ao período de estudo, o estudo foi realizado no período de novembro de 2019 a junho de 2020. A população do estudo foram todas as crianças que estiveram internadas no Hospital Pediátrico do Lubango, no serviço de infecciologia com diagnóstico de meningite, no período em estudo já citado, e os critérios de inclusão foram todos os pacientes menores ou igual a 14 anos admitidos no serviço de infecciologia com diagnóstico de meningite, cuja meningite foi confirmada pela realização de uma punção lombar e o exame do líquido cefalorraquidiano. O cálculo da amostra foi feito usando a fórmula de Kish-Leslie, uma fórmula que está usada desde 1965, com uma prevalência previamente conhecida da meningite em crianças africanas que são de 13%, conforme a fórmula aqui abaixo descrita. A seleção de indivíduos, dizer que
foi realizada por meios de arquivos do Serviço de Infecciologia, está localizado no edifício principal do hospital. Todas as crianças com critérios de inclusão foram selecionadas de forma consecutiva até atingir um tamanho da amostra mínimo de 75 crianças. A ferramenta de recolha de dados, os dados foram recolhidos através de uma entrevista elaborada, em forma de questionário estruturados. Os fatores sociodemográficos importantes e as características clínicas, tal como duração da doença e categorização dos sintomas, como febre, tosse, entre outros, foram colhidos do arquivo e anotados. O tratamento e análise de dados foi feito dando entrada dos dados usando o Microsoft Access, usando identificadores exclusivos e em duplicado para validação e exportado no SPSS versão 23. Os dados foram verificados, harmonizados para os erros de entrada. O armazenamento de dados foi feito em pendrive, computador de mesa, enquanto que as folhas de questionário foram trancadas a 7 chaves e os processos então devolvidos para o arquivo do hospital. A apresentação de dados foi feita em tabelas de frequência para apresentar variáveis categóricas, estatísticas descritivas, incluindo média, desvio padrão, intervalos, distribuição de frequência e proporções, foram feitas para diferentes grupos. Análise e discussão dos resultados. Então, temos aqui a primeira tabela, onde nós podemos observar a distribuição segundo as características sociodemográficas. Dizer que nesta tabela nós podemos observar que o sexo predominante foi o masculino, com 52 casos no total, fazendo um total de 69,3%. A idade predominante foi a menor de 12 meses, com um total de 30 casos, fazendo uma porcentagem de 40%. O peso predominante foi o inferior a 10 quilos, fazendo um total de 41, com uma porcentagem de 54,7%, e o estado vacinal incompleto, então, predominou com 48 casos, fazendo um total de 64%. Dizer que um estudo semelhante ao nosso, que foi realizado também por Abdel Moad Al-Jorusha e Ahmed Al-Afif no Afeganistão, em Gaza, em 2012, igualmente por Uganário G e Miftod e Theodor Leka, em 2012, em um hospital de Gaza, 3 hospitais de Gaza, onde foi realizado um estudo sobre meningite bacteriana, onde puderam encontrar igualmente casos semelhantes de prevalência de crianças com idade inferior a 12 meses. Isso pode ser explicado porque crianças com essa idade, crianças menores, têm o sistema imunológico relativamente mais comprometido. E o facto dessas crianças nesta idade poderem ter frequentemente doenças respiratórias também serve como um fator de risco para a aquisição da meningite, já que uma das vias de aquisição ou de aquisição da meningite é por via hematogênica. Já que também crianças que estão submetidas a fumadores, ou adultos fumadores, também têm maiores riscos, né? Há um comprometimento do epitélio respiratório, o que dá o risco dessas crianças também adquirirem maior risco de doenças características sociodemográficas dos cuidadores. Dizer
Tudo bem, Maria? Parece que tivemos aqui algum problema com a projeção. Doutora Adelino, não sei se a doutora Adelino ainda está. Recording in progress. Estamos aqui. Continuamos com os problemas da internet. Da internet. Ok, sim, não. É compreensível. Doutor Jeremias, está nos a ouvir? Estamos sim, estamos a ouvir. Sim, doutor Jeremias, está a chover muito no Lubango, então já imagina o que é que pode acontecer com a internet. Exatamente, exatamente. Nós temos aqui uma mensagem da doutora Benedita, a partir do Ambo, que diz também que chove muito. Aqui em Luanda já se vai formando aquelas nuvens características de chuvas. Eu acho que vamos ter chuvas também nos próximos minutos, mas ainda assim penso que vamos aproveitar, colher o máximo desta apresentação que de facto estava bastante boa. Então, doutora Alex, eu penso que podem continuar com a sessão. Ok. Já tem a tela? Já conseguem visualizar a tela? Já conseguimos, sim, já conseguimos. Doutor Jeremias? Doutor Jeremias? Conseguimos visualizar, doutora. Conseguimos. Ok, está bem. Então, dando continuidade. Doutor Jeremias, Está bem, tá não bem. temos previsão de chuva Então, até esta é a segunda tabela. aqui na província de Luanda. Ok. Esta é a segunda tabela. Continuamos a falar das características sociodemográficas dos cuidadores, onde vamos fazer evidência de duas características. A zona de residência, dizer que a maioria dos pacientes residiam em zonas suburbanas, com 46 casos, fazendo um total de 61,3, e fazer um encapé aqui do Doutor Alex, deixamos de ouvir. onde nós podemos ver
de que o risco da meningite é realmente maior em pessoas que vivem em aglomerados e em domicílios superlotados. E em domicílios superlotados, como os campos de refugiados, as creches, todos esses. Dentro da distribuição das crianças, segundo as características clínicas, dizer que a febre foi a característica mais evidenciada, com 60 casos, fazendo um total de 80%, seguido da convulsão, onde nós observamos 54 casos, fazendo uma porcentagem de 72%. Isso, esses dados relativamente inferiores ao vômito, onde nós encontramos apenas 1%, enquanto que a dispneia apenas tivemos 18%. Dados semelhantes também foram encontrados por Budina et al. Em 2016 e Genet et al. Em 2020, em um estudo realizado onde se observou realmente que a febre foi o principal sintoma encontrado. A taxa de mortalidade encontrada foi de 26,7%, que é uma taxa semelhante à encontrada por Durand e ML em 1996, que eles encontraram uma taxa entre 10% e 25%. Essa taxa é relativamente mais baixa a taxa encontrada por Eiki Peltola, Irmeli Roine, Marquico Calho e Tula Pelcon em 2021, sobre um estudo de meningite realizado em Luanda, onde encontrou-se uma taxa de 38%. Doutora Alex, olha, não conseguimos visualizar a tela. Doutora, não sei se podia voltar a partilhar a tela. Ok. Agora sim, já conseguimos ver. Eu não consigo ver. Estávamos a falar da taxa de mortalidade das crianças com meningite. Nós encontramos uma taxa de 26,7%, que é uma taxa semelhante à encontrada por Durand e ML et al. Em 1993, onde a taxa encontrada foi de 10% a 25%, e essa taxa é relativamente mais baixa, encontrada por Eiki Peltola, Irmeli Roine, Marquico Calho e Tula Pelcone em 2021, em um estudo realizado em Luanda, né, em Angola, onde encontrou-se uma taxa de 38%, né, e evidenciando mais a alta taxa de mortalidade da meningite. Então, segundo análises bivariáveis dos cuidadores, podemos dizer que o nível de escolaridade dos cuidadores esteve fortemente associada à morte por meningite. Nós podemos ver que crianças que tiveram cuidadores ou encarregados com um nível de escolaridade relativamente superior ou com a realização do primeiro nível não tiveram um risco tanto de mortalidade
com relação às crianças, aos cuidadores com nenhum nível de escolaridade. Segundo as características sociodemográficas do paciente associado à meningite, nós podemos encontrar que o estado vacinal da criança esteve fortemente associado à mortalidade por meningite, numa comparação, num modelo bivariável, fazendo um P igual a 0,018. Estudos semelhantes foram encontrados por Budina e Ke em 2016 e Gueten em 2027, realizado em lugares onde havia pouco acesso aos recursos, pouco acesso às campanhas de vacinação. Então, a maior parte das crianças tiveram maior risco de mortalidade por meningite. Dentro da análise multivariável, bivariável das características clínicas, podemos ver que as crianças com vômito tiveram maior risco de mortalidade para a meningite. Esse facto pode ser explicado porque o vômito, sabemos que a meningite tem várias complicações. Uma das complicações imediatas é a hipertensão intracraniana. E uma das manifestações clínicas da hipertensão é mesmo o vômito. Pode ser explicado o facto de que crianças que apresentaram vômito tiveram maior risco de mortalidade. Dentro das características ou associação multivariável, nós encontramos que o nível de escolaridade e a vacinação esteve fortemente ligado à aquisição ou ao risco de mortalidade por meningite. Esse estudo é diferente ao que foi realizado em Malawi por Wall e C. et al., onde ele observou que o risco de mortalidade por meningite foi maior em crianças com idade inferior a 12 meses. Como conclusão, dizer que a taxa de letalidade de crianças com diagnóstico de meningites internadas no Hospital Pediátrico do Lubango durante o período de estudo foi de 26,7%. Entre as características sociodemográficas do cuidador estudadas, apenas o nível de escolaridade da mãe teve associação à mortalidade em uma análise bivariável e o estado vacinal das crianças estava associado à mortalidade pelo modelo bivariável. As crianças que apresentaram vômito como sintoma tiveram maior risco de morrer do que as que não apresentaram vômito em uma análise bivariável. Após a análise de modelo multivariável, podemos dizer que apenas o nível de escolaridade da mãe e o estado vacinal continuaram associados à morte em crianças internadas por meningite no Hospital Pediátrico do Lubango. Como recomendações, dizer que com uma taxa de letalidade de 26,7%, a meningite continua a ser um dos principais contribuintes da mortalidade infantil em doentes internados no Hospital Pediátrico do Lubango e requer mais atenção na sua gestão e revisão de diretrizes. Devemos continuar a sensibilizar a população sobre a importância de vacinação de rotina, assim como as campanhas de imunização. E os esforços para disponibilizar a educação básica contribuirão para melhorar o conhecimento sobre imunização e doenças comuns preveníveis. Muito obrigada. Ok. Doutor Jeremias? Sim, Doutor Jeremias, será que todo mundo está aí? Ok, está bem. Então, a doutora Gilberta acabou de fazer a sua apresentação, não é? Sobre os fatores
clínicos e sociodemográfico associado à mortalidade, no caso aqui no Hospital Pediátrico Pioneiro Zeca. Neste preciso momento, nós temos aqui algumas notas importantes em relação a esta apresentação. Dizer que a meningite é uma doença com maior letalidade, no nosso estudo, praticamente 26%, e também tem um potencial de causar incapacidade a longo prazo. Também ficou bem claro, o tamanho da nossa amostra foi de 75 crianças, e ficou bem claro aqui que os fatores de risco em relação a este estudo foram o nível de escolaridade baixo na verdade, das mães. Por que a gente diz das mães? Porque são maioritariamente elas que trazem ou que levam os seus filhos às unidades sanitárias. E, para além disso, vimos também que o estado vacinal das crianças também tem algum impacto, não é? Aquelas crianças que não têm cobertura vacinal. E também, ainda no nosso estudo, as crianças que apresentavam vômito. Doutor Jeremias, consegue me ouvir, não é? E os outros, não sei. Sim, estamos a ouvir bem, doutor. Estamos a ouvir. E as crianças que apresentavam vômitos, então, como sintoma, também apresentaram aquele risco um pouco mais elevado para levar à mortalidade, como a doutora Gilberta disse. Agora, acho que estamos abertos à sessão de interação ou de debate. Não sei, acho que a modalidade poderá ser uma inscrição, levantar a mão e depois vamos interagindo. Doutor Jeremias? Exato. Eu penso que se tivermos colegas na sala que queiram fazer perguntas, esse é o momento. Basta levantarem as mãos. Nós também já temos muitas perguntas feitas no YouTube, estamos a transmitir em direto no YouTube. Eu passei para o seu chat, doutor Adelino, algumas perguntas, vão caindo diretamente no seu chat. Aqui é só abrir e Sim. colocar as perguntas para ver se a doutora Gilberta então Tá bem. responde às Tá bem. questões. Nós temos aqui a primeira pergunta. Então sai de lá um bocado tarde, gente. Já sabe, né? Doutor Jeremias? Sim, A primeira pergunta a primeira pergunta de um dos acompanhantes pelo YouTube é: as vacinas referidas nos resultados são a meningocócica? Essa é a primeira pergunta. A doutora Gilberta vai apontar. A segunda pergunta é o estado nutricional das crianças foi avaliado? A terceira pergunta, eu vou ditando todas as perguntas para a doutora Gilberta ter o tempo de apontar. Qual é o estado social e econômico destas famílias? Eram ricas ou pobres em sua maioria? E a última pergunta pelo chat é: quais são os agentes mais observados? Doutor Jeremias, acho que vamos deixar a doutora Gilberta responder essas perguntas do chat e logo a seguir passamos a palavra então para os outros intervenientes, os participantes que estão a nos acompanhar na sala. Exato. Sim, penso que sim. A última? A penúltima é: qual é o estado social e econômico destas famílias? Eram ricas ou pobres em sua maioria? A última, quais são os agentes mais observados?
Ok. Vamos passar então às respostas. As vacinas referidas não são as meningocócicas, porque sabemos muito bem que a meningocócica não faz parte do nosso calendário vacinal, né? Dentro delas, falamos especificamente da pentavalente, onde encontramos a hemófilo e a pneumotrese, que são as mais importantes para a prevenção dos agentes mais frequentes que podem causar a meningite. O estado nutricional foram apontados, sim. Nós, como disse no estudo, nós retiramos os dados do arquivo do hospital, falo nomeadamente dos processos clínicos. No processo clínico, nós temos o peso, temos a altura e a relação peso-altura que nos fala do estado nutricional das nossas crianças. Foram, sim, referidos, mas não fez parte dos objetivos do nosso trabalho, por isso não fizemos menção. O estado social e econômico dessas famílias é baixo. Podemos dizer que 99% das famílias estudadas têm um nível socioeconômico muito baixo. Quais são os agentes mais observados? Prontos. Para falar dos agentes mais observados, o nosso estudo tinha que fazer referência a exames laboratoriais específicos, como o exame do líquido cefalorraquídeo, a cultura do líquido, e esse não foi o nosso objetivo. Nós fizemos pacientes, né, fazemos a punção lombar, o líquido vai para o laboratório e vê-se o predomínio, né, se é linfócitos ou neutrófilos. Foi aí que nós, destes dados que nós nos baseamos. E aqueles que com predomínios de neutrófilos já sabemos que têm agentes, são bactérias, e os linfócitos são outros agentes. Muito obrigada. Esta era a última pergunta. Alô? Doutor Alex? Está, doutor Alex? Está a me ouvir? Sim, é o doutor Joia? Sim, doutor Joia. Doutor Joia, Posso falar? boa noite. Boa Sim, noite, pode doutor sim. Jeremias. Portanto, agradeço boa noite a todos, doutor Jeremias, doutora Benguela e o doutor Alex. Portanto, eu sou médico pediatra. De facto, gostei de assistir não chega a internet, esta dissertação feita pela doutora Benguela. Portanto, é um trabalho interessante, já que se trata de uma doença que a mortalidade é elevada, mas há aqui alguns viés que interessa realçar, não é? Portanto, foi agora uma resposta muito presente sobre a malnutrição, que não faz parte do estudo, quer dizer, não é bem assim, não é? A doutora sabe muito bem que o nosso nível de malnutrição em Angola, neste momento, é extremamente elevado. E este dado deveria constar, sim, que era para, de facto, nós termos uma inter-relação entre as doenças infecciosas, sobretudo a meningite, com a malnutrição, porque tem um pendor muito grande a malnutrição das nossas crianças, infelizmente. Quanto à relação ao incumprimento, ou aliás, sobre o cumprimento das vacinas, que disse, eu penso, doutora, que este trabalho seria muito mais rico se fizesse mais cruzamentos. Eu penso que vai a tempo de melhorar, isso foi um trabalho da sua monografia, mas pode fazer um cruzamento. Em relação às crianças que tiveram calendário vacinal incompleto e os óbitos, não é? Portanto, podia fazer essa relação, até mesmo uma relação com a malnutrição, esses três componentes, daria um maior enfoque ao seu trabalho. Tem uma referência de mortalidade de 26,5%,
de um estudo feito em 1993. Doutora, são 30 anos. Essa data é muito antiga, que é para referir num trabalho recente de 2023, não é? É preciso referir bem isso. Agora, eu não fiquei muito atento quando falou dos vômitos. Diz que encontrou no seu trabalho a maior predominância de febre e convulsões. E vômitos não encontrou. Como é que vai depois, nas suas conclusões, dizer que os vômitos foi a causa onde houve maior mortalidade? Pronto, depois eu queria que a doutora voltasse a repetir sobre essa questão dos vômitos e a mortalidade. Depois, em relação ao trabalho, doutor, este é um trabalho científico. Não pode meter nos seus objetivos que quer fazer o diagnóstico da meningite só com aspectos clínicos. O laboratório é extremamente importante. Só o facto de ter neutrófilos não significa que seja só meningite bacteriana. Só o facto de ter linfócitos não significa só que seja meningite viral. Nós temos, por exemplo, na meningite bacteriana, não é? Inicialmente, às vezes, podemos ter mononuclear, que são os linfócitos, e depois aparecer os polimorfos nucleares. Portanto, um estudo desses, sem um exame bacteriológico efetivo, né? Qual é a bactéria que foram isoladas, se é um pneumococo, se é um Haemophilus influenza, se é um meningococo. Portanto, este trabalho está, assim, em termos de apresentação científica, muito pobre, que é para se tirar conclusões. Pronto, para dizer, por exemplo, que isto que a doutora chega ao fim e diz que são conclusões, eu não concordo que sejam conclusões. Isto são resultados encontrados. Porque esta mobilidade tanto pode existir em qualquer criança, qualquer população que eu for fazer o estudo, no Ambo, na Huila, em Benguela, eu vou apanhar um extrato dessas crianças, e as características são as mesmas. Por isso nunca podem ser conclusões. Vamos tirar ali, talvez, e vai refletir que isso são resultados encontrados. Portanto, eu penso que, tirando esses aspectos, não é? A apresentação pode ter atingido os seus objetivos, mas seria bom mesmo refletirmos exatamente quando apresentamos esses trabalhos, porque a doutora não atingiu os seus objetivos. Não é só o facto de fazer uma punção lombar, sobretudo no diagnóstico final. A meningite não é caracterizada só pelos aspectos, tanto clínicos, não é? Pode ser que crianças cursaram com meningoencefalite, não é? Cursaram com outros quadros neurológicos que não estão aí expostos. E quando me põem critérios de inclusão, eu não acredito que só houve crianças que começaram a 75 crianças e todas terminaram. Tem que haver critérios de exclusão. Quais foram as crianças que não fizeram parte do seu estudo? Ou começaram a fazer e depois, por este e aquele motivo, vocês excluíram? Portanto, como é um trabalho que já foi apresentado, eu só pedi à doutora Alberta que refletisse sobre esses aspectos e depois pode até melhorar e ser publicado caso de facto consiga atingir ou reconhecer que esses aspectos não foram muito bem aventados. Portanto, por uma primeira fase, esta observação que eu queria fazer e obrigado. Muito obrigada, doutor Joia. É sempre bom e um orgulho grande ter médicos como o doutor Joia assistirem a fazerem uma abordagem sobre os nossos temas. Gostaríamos sim de agradecer. Realmente nós encontramos paciente com vômitos, apenas 1% do paciente com vômito. A convulsão, com 72%, realmente foi um dos sintomas mais encontrado esse paciente. E houve essa falta de associação. E nós realmente fizemos esse questionamento e pensamos que, como houve uma grande maioria dos participantes apresentaram convulsão, poderia ter causado alguma diluição e uma provável associação dos sintomas. Daí nós termos sido mais específicos no vômito, tendo em conta as complicações, né, imediatas. Uma delas é a hipertensão intracraniana, que
têm um grande risco de mortalidade, associamos que pacientes com vômitos poderiam então ter tido uma hipertensão intracraniana e consequentemente ter maior risco de morte por meningite dentro das análises bivariáveis. Agora, doutor Joia? Sim, estou a ouvir o doutor Jeremias. Sim, não, é o Alex, doutor. Doutor Alex, ok. Sim. Sim. O doutor pergunta à doutora Gilberta se não chegou de fazer o cruzamento do calendário incompleto e os óbitos. Acho que sim, não sei, acho que se fez, por isso que se chegou, depois de fazer essa associação de bivariável, calendário, óbito, por isso que se chegou a este reparo de que aquelas crianças que tiveram um calendário incompleto, sim, que tiveram um calendário incompleto, tiveram maior risco de evoluir para o óbito. Não sei se o doutor não prestou atenção quando a doutora Gilberta... Ok, sim, recordo agora, sim, por acaso foi. Ok, tá bem. Faltava era associar com a malnutrição. Sim, faltou com a desnutrição, exatamente, que na verdade no nosso meio, tendo o nosso contexto, acredito eu que sim, é muito importante realmente fazer essa associação desnutrição e as infecções, até porque pronto, tem uma relação muito forte entre a desnutrição e as infecções, não é? Ou as doenças infecciosas, que são um calcanhar daqueles aqui no nosso meio. Agora, acho que também esse só foi um reparo, não é, doutor Joia, em relação às conclusões, que são apenas resultados encontrados e não conclusões propriamente ditas em relação ao estudo. Doutor Joia? Sim, não percebi. Fez uma pergunta? Não foi. Quer dizer, eu estou aqui a realçar algo que um dos reparos que o doutor Joia realçou foi que não deveria se colocar nesse trabalho conclusões, mas sim resultado. Isso foi apenas um reparo, não é? Sim, o reparo. Sabem por quê, não é? Sim, porque isto é um trabalho, não é? É um achado que vocês encontraram, não é? E não podem, com essas limitações todas, concluir que a tendência da meningite tem estes parâmetros que vocês chegaram, porque não é bem assim, não é isso que eu disse. Isto é uma estratificação da população, não é? Senão nós vamos pensar que todos esses casos de vômitos devem cursar necessariamente com meningite, né? Aliás, se vocês forem a ver, o trabalho só reflete a febre, a convulsão e o vômito. Isto aqui, qualquer patologia infecciosa, a malária, a infecção do trato urinário, as pielonefrites, também pode cursar com essas três clínicas. Como vai fazer diagnóstico diferencial? É exatamente todos aqueles aspectos que nós conhecemos, não é? A fontanela aumentada, a rigidez nucal naquelas crianças grandes, os Kernes, o Bronzisque, e pronto, depois então avançamos para a punção lombar, que tem que ter todo aquele estudo citoquímico, bacteriológico. Portanto, vocês com tudo isso, então, concluímos, aliás, não foram conclusões, são resultados que nós encontramos em função do nosso trabalho, nesta determinada altura, neste determinado local, com estudos feitos assim, com essa pesquisa, então os resultados foram esses. Portanto, fica mais, nesses trabalhos nunca chegam a ser conclusivos, porque vocês não têm os aspectos clínicos, aliás, podem ter epidemiológicos clínicos, mas não têm resultados laboratoriais que é para confirmar exatamente que é meningite. Porque eu apareceram crianças, por exemplo, que pudessem ter, por exemplo, um síndrome de Guillain-Barré. Vocês faziam uma punção lombar, não é? Tinham que diferenciar exatamente. Eu digo que sem
aspectos laboratoriais, vocês nunca chegaram à conclusão que os 75 casos foram da meningite. Precisa ter um bocadinho de cuidado quando nós tiramos essas conclusões, não é? Porque isso depois começa a induzir em determinados erros quando nós não temos palpáveis, não é? Resultados tipo teóricos, clínicos e laboratoriais para associarmos a meningite como doença prevalente. É uma doença prevalente, de facto, sim senhora, isto mortalidade é elevada, mas esses estudos carecem muito de uma investigação, um estudo profundo para nós concluirmos exatamente que tipo de meningite é que nós estamos a ter, não é? Se é viral, se é bacteriana, e não esquecer também, não é? Que as punções lombares, no nosso meio, devido à malnutrição, é associada à meningite tuberculosa, colegas. A meningite tuberculosa, pelo aspecto do líquido, pode fazer diagnóstico contra as meningites, não é? As fúngicas, etc, etc. Por isso é que eu dizia, não vale a pena passar por tirarmos conclusões. Então, os resultados encontrados foram esses. Não sei se tens perceber agora. Alô? Sim, doutor Joia, eu percebi a preocupação. Sim, Alô? doutor Joia, estou a lhe ouvir. Alô, sim, okay. doutor. Ok, não sei. Ok, já, não sei já. Sim, doutor sim, não sei Joia, se percebeu a última parte. percebemos sim. Tá bem. Sim, percebemos tá bem, sim. Doutor, nós vamos fazer questão de partilhar o trabalho todo ele inteiro. Por acaso, o trabalho não faz apenas alusão aos sintomas ou ao quadro clínico que o doutor realçou aí. Realmente tem o quadro clínico, tem outros sintomas e sinais que estão aí bem explícitos. Acho que nós vamos partilhar aqui mesmo no grupo o trabalho completo. Está bem. Sim. Contudo, em relação às outras observações do Dr. Joias, a doutora Gilberta e eu próprio tomamos nota e vamos tentar fazer as retificações ou as correções conforme a intervenção do Dr. Joia. Então, depois, pronto, temos o contato, depois podemos partilhar e discutir novamente. Tá certo, doutor, tá certo. Muito obrigado. Não sei se na sala temos mais algumas intervenções. Doutor Jeremias? Sim, doutor Alex. Sim. Não sei se o doutor recolheu mais algumas perguntas no YouTube. No momento são apenas essas, doutor. Não temos outras perguntas. Eu acho que se tivermos colegas na sala que queiram colocar alguma questão, estejam à vontade, queiram fazer alguma observação, estejam à vontade. E se não tivermos, então, para depois podermos encerrar a sessão de hoje. Bem. Doutor Alex, Sim, doutor Jeremias. eu acho que no momento não há mais perguntas aqui na sessão. Sim. Não havendo perguntas, eu penso que podemos encerrar a nossa sessão de hoje, porque não temos mais intervenções. Tivemos a belíssima intervenção do Dr. Joia, a quem agradecemos pelo facto de poder contribuir, estar aqui conosco. É um enorme prazer e uma honra contar aqui com a presença do doutor. Não havendo mais perguntas, eu vou agradecer ao doutor Adelino e também agradecer a todos os colegas que hoje estão aqui conosco para podermos partilhar um pouco desta informação. E vamos assim encerrar a sessão de hoje.
eu penso que estamos em condições de encerrar a sessão de hoje. Dizer aos colegas que na próxima sexta-feira, nós vamos continuar com essa nossa conversa sexta-feira. Na próxima sexta-feira vamos falar sobre 2 estudos que eu penso que são muito interessantes. O primeiro estudo foi feito pelo Dr. Chimbangala, aqui em Luanda, e tem a ver com... Esse estudo tem a ver com a satisfação, com o grau de satisfação e insatisfação dos profissionais de saúde aqui em Luanda. E o segundo estudo, feito na província de Benguela, também relacionado com a questão da satisfação e insatisfação dos profissionais de saúde. São 2 estudos muito interessantes que tentam explicar um pouco por que os colegas médicos de hospitais terciários daqui de Luanda mostram insatisfação com a questão salarial, com a quantidade de trabalho e outros aspectos. E depois o outro estudo feito em Benguela, que foi mais abrangente, para além de médicos, contou com enfermeiros, contou com demais técnicos de saúde, técnicos de diagnóstico e terapêutica. E então vamos trazer esses 2 estudos para todos podermos entrar em contato. Esperamos contar com a presença de todos os colegas. Vamos aproveitar para desejar a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado, doutor Alex. Muito obrigado, doutora Gilberta. Obrigado, colegas, e até a próxima. Até a próxima, doutor. Próxima, doutor. Obrigado.